Bom, dando continuidade, pessoal, vamos falar agora, passar uma outra ideia para vocês, também muito importante, tá? Que é a questão da queda de tensão e sentido de corrente. Vamos começar a falar sobre queda de tensão. Queda de tensão, antes de nós falarmos propriamente sobre queda de tensão, vamos falar sobre diferença de potencial, DDP, que a gente normalmente chama de DDP. A DDP, para a gente entender legal isso aqui, vamos ver esse exemplo. Ó. Você tem aqui uma fonte de 12 volts, tem uma outra fonte aqui de 13 volts, né? Conectada a essa carga, essa resistência aqui de 1 ohm. Então nós podemos representar, né, como nós vimos anteriormente, esse circuito dessa forma, né? Você tem aqui 12 volts aqui positivo, 13 volts positivo. Ok? Aqui o resistor de 1 ohm e aqui nós temos o nosso GND. Bom, o que é a diferença de potencial? É a diferença de tensão nos terminais do resistor. Então nós temos aqui 12 volts, 13 volts. Então nós vamos ter uma DDP aqui, uma diferença de potencial entre esses dois pontos de 1 volt. Então nós temos aqui 1 ohm, 12 volts, 13 volts. Então no ponto 1, V1, ponto 2, V2. Usamos essa terminologia aqui. A diferença de potencial 1,2, isso é uma forma de notação, tá, pessoal? É dado pela diferença de potencial entre os terminais 1 e 2 do resistor. Então a DDP 1, 2, ou seja, diferença de potencial entre os terminais 1 e 2 é dado por V1 menos V2. E a diferença de potencial 2, 1 é a diferença de potencial entre o terminal 2 e o terminal 1. Então essas duas situações aqui, DDP 1, 2 e DDP 2, 1, DDP 1, 2, diferença de potencial entre terminal 1, terminal 2, diferença de potencial 2, 1, diferença de potencial entre terminal 2 e o terminal 1, é dado por V2 menos V1. Isso daqui é o que a gente chama de queda de tensão nos terminais do resistor. Então nós temos, nos terminais dessa resistência aqui, uma queda de tensão, porque é isso que o resistor promove. Ele promove o quê? Uma queda de tensão, né? Ele absorve uma determinada quantidade de tensão. Tá ok? Então, você tem 13 volts aqui e aqui você tem 12 volts. Então, entre esses dois pontos aqui, você vai ter uma queda, vai ter uma diferença de potencial aqui de 1 volt. Então, esse 1 volt aqui, ele é provocado pelo resistor de 1 ohm, ok? Bom, então, queda de tensão então vai ser o quê? Vai ser a diferença de potencial nos terminais da resistência. Vamos falar agora sobre o sentido de corrente. Nós temos duas correntes, que é a convencional e a real. A convencional é a usual e a real é a não usual, ou seja, nós normalmente não a utilizamos, né? Assim, na prática, no dia a dia. Então, a real, né? Sentido real, a corrente ela sai do negativo para o positivo. Então, nós temos aqui, um exemplo, circuito aqui, uma fonte, né? Uma fonte de tensão V alimentando uma resistência R. Então, a real vai sair do negativo para o positivo e a convencional do positivo para o negativo. Tá bom? Real, negativo para o positivo e convencional positivo para o negativo. Bom, como é que nós podemos calcular essa corrente, determinar o sentido, né, num determinado determinado circuito, né? Vamos pegar o caso anterior, nós tínhamos 13 volts, 12 volts, né? Uma queda de tensão aqui de 1 volt, né? Em cima do resistor de 1 ohm.
Então, nós temos uma queda de V1 menos V2, terminal V1, terminal V2, terminal 1, terminal 2. Aqui você vai ter uma tensão V1 e aqui uma tensão V2 em relação ao GND. Né? Então, nós temos V1 menos V2 vai dar o quê? 13 menos 12 volts. Então, nós vamos ter uma DDP 1,2 de 1 volt. Pela lei de Ohm, a corrente que vai circular pela resistência aqui é dado por V sobre R, onde V representa o quê? Representa a diferença de potencial entre os terminais 1 e 2. Então, DDP 1,2 sobre 1. Mas qual é a DDP 1,2? 1 volt. Então, 1 volt sobre 1 ohm vai dar 1 ampere. Mas qual é o sentido? Vai sair do 13 para o 12 e do 12 para o 13. Qual o sentido da corrente? Bom, determinamos aqui o valor da corrente, mas o sentido da corrente, se nós utilizarmos o sentido convencional da corrente, nós vamos sair do mais positivo para o menos positivo, que a gente costuma convencionar como negativo. Então vai sair do positivo para o negativo. Então vai sair do 13 volts mais 13 volts em direção ao potencial de 12 volts. Tá bom? Então, como é que nós calculamos como é que nós determinamos uma corrente em cima de uma resistência? Determinando o seu valor e o seu sentido. Então, o valor 1 ampere, sentido, do terminal 1 para o terminal 2, da resistência de 1 ohm. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí que a gente queria passar inicialmente, antes de nós entrarmos no assunto de LKC e LKT. Tá ok? É isso aí.